Quinto domingo da Quaresma, ano C. Primeira leitura, Isaías 43, 16 a 21. Salmo responsorial, Salmo 125. Segunda leitura, Filipenses 3, 8 a 14. Evangelho, João 8, 1 a 11. Diante dos momentos difíceis, lembrar as glórias do passado pode trazer algum consolo. Todavia, o Deus que operou maravilhas a favor do seu povo está sempre surpreendendo, pois Ele sempre faz novas todas as coisas. Primeira leitura. Quem experimenta a novidade do conhecimento de Jesus Cristo está diante da maior maravilha operada por Deus, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Segunda leitura. Quem encontra Jesus Cristo tem sua vida confrontada com a dele e descobre o plano de Deus, salvar o que estava perdido e não condenar quem se perdeu, porque Deus quer a vida para o pecador e não a sua morte. Evangelho. A perspectiva da primeira leitura joga com o evento do Êxodo e com a morte dos antigos opressores. A novidade proposta supera essa perspectiva, porque, segundo o profeta, os atuais opressores irão deixar Israel partir de Babilônia sem a necessidade de novas pragas acontecerem. De fato, Ciro, rei dos persas, é chamado de meu pastor e de ungido do Senhor, isto é, de Messias, pelo deutero Isaías. Isaías 44, 28, 45, 1. Ao contrário da primeira libertação, que aconteceu pela morte dos primogênitos dos egípcios e dos seus exércitos tragados pelas águas do Mar dos Juncos, que se abriu para a travessia dos filhos de Israel, a nova libertação não será menos prodigiosa. Esta nova libertação acontecerá através da abertura de uma estrada no deserto, onde o Senhor fará correr rios na terra seca. Versículo 19. Pode ser a imagem do seu povo em marcha, o seu povo com vida, passando e transformando a realidade. A transformação do deserto em terra fértil é uma imagem sugestiva da mudança que deveria ter ocorrido na vida dos israelitas enquanto peregrinaram pelo deserto. Mas a grande maioria pereceu no deserto e não entrou na terra prometida, porque não se converteu e não ouviu a voz do Senhor, seu Deus. O profeta, tendo diante de si pessoas sem fé ou presas ao passado, usa os mesmos argumentos da tradição do Êxodo para evidenciar que existem motivos suficientes para o povo não só confiar, mas de esperar, acima de tudo, os novos feitos que Deus realizará. A salvação é uma resposta de Deus aos lamentos e é uma mudança no destino do povo. Se o exílio foi a consequência da infidelidade, nas mãos de Deus e dos seus propósitos, esse se tornou a grande ocasião para o povo se converter. A insistência sobre a novidade que Deus opera na história do seu povo encontra-se reafirmada pelo apóstolo Paulo neste trecho da carta aos Filipenses. Ele fala em primeira pessoa, mostrando sua própria experiência ao dizer que, por causa de Jesus Cristo, a sua vida e ministério foram totalmente redirecionados. Versículos 8 e 9. O que conta agora para Paulo é conhecer Cristo e experimentar a força da sua ressurreição. Versículo 10. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a novidade salvífica operada por Deus.
Esta novidade é sempre atual na vida dos que provam a sua força e eficácia. Paulo se coloca como exemplo. É preciso ver que ele não mais se gloria de ser um exímio fariseu, mas por ter sido alcançado por Jesus Cristo, fundamento da esperança de um futuro com Cristo. Assim, Paulo, como Deutero Isaías, expressa a necessidade de abandonar o que se pensava como garantia de salvação. Deve-se então apoiar na comunhão com os sofrimentos de Jesus Cristo e não nas obras da carne pela circuncisão. Disto todos os judeus se vangloriavam, e Paulo também, até que experimentou a revolução da fé em Jesus Cristo. A justiça não deriva da lei e das suas obras, mas da fé na obra que Deus realizou através de seu Filho para a salvação gratuita da humanidade. A justiça que deriva de Deus vem como dom de sua graça. Isso já antecipa e contextualiza a mensagem do Evangelho. Não obstante a justiça de Deus ser gratuita, ela, porém, não dispensa a participação humana. Aquilo que pertencia a Deus realizar para a salvação do ser humano, ele já o fez. Agora, porém, pertence ao ser humano o acolher o dom de Deus e permitir que essa salvação se torne operosa na sua vida, visto que, em definitiva, somente na parousia acontecerá o prêmio ao qual Deus tem reservado para os que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e vivem o mandamento novo. Em toda essa dinâmica, o breve trecho de Filipenses 3, 8, 14 nos mostra em que medida o apóstolo Paulo se apresenta aos cristãos de Filipos, como modelo a ser seguido no conhecimento e na adesão a Jesus Cristo. A expressão ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele define o prêmio que Deus reserva para os que não fogem aos sofrimentos e ao martírio por causa de Jesus Cristo e do seu Evangelho. A novidade de vida que todos nós somos chamados a experimentar em Jesus Cristo está figurada no episódio narrado no Evangelho da mulher adúltera. É uma página de sabor mais lucano do que joanino, por motivos linguísticos, mas a sensibilidade teológica que este episódio produz justifica o seu lugar no quarto Evangelho, pois se destaca grandemente o modo sóbrio com que os sinóticos narram os episódios. No contexto quaresmal, o episódio da mulher adúltera, perdoada pelo Senhor, é cativante por diversos motivos. Há uma ênfase na postura de Jesus, que após passar a noite no Monte das Oliveiras, símbolo de oração, adentra no templo e se dispõe a ensinar o povo que se reuniu em volta dele. Não sabemos o que Jesus ensinava, mas o episódio preenche todas as lacunas, pois dele deriva não só um ensinamento, mas uma grande revelação de como Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mostra a sua sensibilidade para com a mulher que não tem e não pôde exercer o seu direito de defesa. A cena tem um objetivo bem determinado: colocar Jesus à prova. Os mestres da lei e os fariseus se apresentam com uma questão legal, cuja autoridade indiscutível é Moisés. Na verdade, Jesus não é visto como juiz, mas como réu ao lado da mulher. Os mestres da lei e os fariseus é que vão julgar. Há um contraste no seio da comunidade cristã, pois é preciso ver por detrás desse episódio, talvez, um grupo de cristãos oriundos do judaísmo, que ainda julgam as coisas e as atitudes das pessoas somente pela ótica da lei mosaica, e não segundo o critério ensinado por Jesus. Misericórdia quero e não sacrifício, Mateus 9,13, ao lado do não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, Lucas 6,32. A armadilha colocada diante de Jesus poderia ser facilmente desarmada por ele, visto que ninguém tinha o direito de condenar sem a sentença
ter sido decretada, por exemplo, pelo Sinédrio. Bastava Jesus enviar a questão para a autoridade competente, mas isso provocaria com certeza a condenação da mulher. Talvez o silêncio aparente de Jesus, que escreve sobre o chão, deva ser visto como uma postura de perplexidade diante da maldade humana e de reflexão igualmente astuciosa da parte de Jesus, a fim de provocar os que o interrogavam. Uma alusão a Jeremias 17:13 não estaria fora de propósito. Esperança de Israel, Senhor, todos os que te abandonaram serão envergonhados. Os que se afastam de ti serão escritos na terra, porque abandonaram a fonte de água viva, o Senhor. Se Jesus, o amigo dos publicanos, dos pecadores e das prostitutas, tomasse a defesa da adúltera e não o partido da lei de Moisés, ele cairia no descrédito diante de todo o povo que estava reunido ao seu redor. Diante de tantas testemunhas, não seria difícil levá-lo ao Sinédrio com uma matéria bem grave e digna de morte, pois quem se colocava contra a lei de Moisés se tornava réu de pena capital. A solução que Jesus encontra para dirimir a questão mostra que ele não só estava ciente do que a lei de Moisés prescrevia para os casos de infidelidade, Deuteronômio 17:7, 22, 23 a 24, mas denota que ele tinha total controle da situação. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Aqui se aplica a norma que ele ensinou sobre a questão. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 27 a 28. Ao lado desta norma está a regra do perdão. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Mateus 6, 14 a 15. O texto que iniciou com Jesus e o povo reunido em torno dele para ouvir seus ensinamentos, agora termina apenas com a mulher e Jesus. A mulher não tem mais o que temer, pois ela está diante do justo e verdadeiro juiz. Está com o único homem que não lhe fará mal algum. Jesus não olhará para ela com desejo libidinoso, mas com verdadeiro amor, que absolve seu pecado e confirma o que ele disse ao ilustre fariseu Nicodemos: pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3:17. Este episódio deu-se cronologicamente bem próximo à Páscoa, geograficamente nas adjacências do Templo de Jerusalém e cronologicamente também poucos dias do desfecho messiânico de Jesus. O que se experimenta nesta liturgia é uma atmosfera que nos envolve com o amor misericordioso de Deus, carregado do perdão revelado em Jesus Cristo. Por isso, a Igreja, muito sabiamente, colocou o episódio da mulher adúltera perdoada por Jesus logo após a experiência que nos proporcionou a parábola do Pai misericordioso, que perdoa o filho pródigo, e tudo faz para mostrar ao filho mais velho a necessidade de fazer festa, porque ambos o recuperaram com vida. A mensagem é clara: o homem vivo é o que importa ao Pai da vida. Com o gesto do perdão da mulher adúltera, vemos Jesus como bom pastor, que sabe reconduzir a ovelha perdida ao redil. Esta atitude de Jesus é completamente inversa à dos acusadores. Quanta humilhação não passou esta mulher! É possível imaginar o seu estado físico e emocional. Os acusadores trouxeram somente a mulher adúltera, mas onde estava o homem adúltero? Talvez estivesse até entre os próprios acusadores, que não assumiram uma atitude de misericórdia com relação à mulher. Mas cada um saiu da presença do Mestre de Nazaré com a sua consciência pesada,
porque o decálogo não só proibia o adultério, mas até o ato de desejar a mulher do próximo. Jesus dirige-se à acusada reconhecendo que ela é mulher, isto é, companheira e não propriedade do homem. Ela está diante do novo e verdadeiro Adão, que sabe reconhecer seu valor. Por isso, este gesto de Jesus nos envia ao ato da criação e do propósito do Criador ao expressar o desejo de que o homem não ficasse só. Gênesis 2:18. Possível ver igualmente no gesto de Jesus o perdão para todas as acusações psicológicas que a mulher sofreu por ter sido considerada a causa da expulsão do homem do paraíso. No perdão dado à mulher reside o perdão de Jesus para toda mulher, desde Eva, que sofre nas mãos dos homens. Jesus, com seu gesto, não está querendo dizer que o adultério não é pecado. A culpa que produz é devastadora na consciência, porque arruína a família e a própria alma. Não é traição só do cônjuge, mas de si mesmo. Por detrás do adultério estão as nossas numerosas infidelidades para com Deus, pois todas as vezes em que preferimos o mundo e suas seduções, somos infiéis a Ele. Ao lado do pecado de adultério está o pecado de quem vive buscando e denunciando o pecado dos outros, sem pensar nos seus próprios pecados. Enfim, que sentido existe em pedir perdão na confissão, ouvir Deus dizer através do sacerdote: eu te absolvo de todos os teus pecados, e continuar condenando aos demais? A regra é simples: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pois, como nos ensinou São Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado. O perdão que queremos de Deus exige o perdão que devemos dar aos demais e o nosso empenho pela nossa conversão e a conversão dos nossos irmãos e irmãs. Bom quinto domingo da Quaresma. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.